Oi, pessoal, voltamos. Estamos aqui de novo com vocês hoje. Como foi a semana de cada um e aí em casa? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui na nossa casa para encontrar com vocês aí na casa de vocês. Hoje, gente, além de querer saber como vocês estão, como passaram a semana, a gente gostaria de trazer um tema importante que, que aconteceu, que vocês devem ter visto nas notícias aí nessa última semana. Vocês devem ter visto que o estado do Amazonas, o sistema de saúde do estado do Amazonas entrou em colapso. Foi o primeiro sistema de saúde do nosso país a entrar em colapso, como aconteceu nos outros países. O que é colapso? Colapso é quando o sistema de saúde não tem mais vagas, não tem vagas na UTI, mesmo que você tenha dinheiro para pagar, mesmo que se você precisar por qualquer razão de uma internação, não vai ter lugar, não vai ter como e você ser internado, não vai ter como você fazer uma cirurgia, essas coisas. E então o Amazonas entrou nessa situação. E existem algumas causas mais recentes pelas razões pelas quais isso aconteceu, e uma delas é que a capital do Amazonas, que é Manaus, concentrava as únicas UTIs do estado, né? Então, logo, sim, acabaram as vagas na UTI. E aí, hoje, a gente veio para conversar com vocês um pouquinho sobre isso e conversar um pouquinho sobre o Amazonas, sobre esse estado tão importante para o nosso país. E, no final, a gente vai propor uma atividadezinha para vocês, tá bom? Então, a gente tem, assim, dois motivos para falar dessa questão do Amazonas, né, que a Joana já falou. Uma delas, então, é por conta dessa situação muito triste, que é o primeiro estado do Brasil que já está nessa situação crítica, né, que as pessoas já estão morrendo por falta de atendimento, porque não tem como, né, até médicos e os profissionais da saúde já estão adoecendo e não tem mais quem colocar no lugar. Está uma situação muito triste mesmo. 36% das pessoas que morreram nos últimos dias morreram por falta de atendimento, morreram nas suas casas sem nem receber o primeiro atendimento. Esse é um dado muito importante para a gente refletir. Isso. E assim, e muito sério, porque também lá nesse estado e em outros estados, mas lá talvez o mais de todos, as pessoas não estavam levando também muito a sério essa questão do isolamento social. Infelizmente, as consequências elas acabam vindo. Então, mas aí uma dessas coisas é essa parte bem triste da nossa fala, né? E tem outra parte que não é tão triste, que a gente vai falar mais no final, é que tem uns videozinhos muito legais para vocês assistirem. E aí a gente vai querer que vocês façam uma coisa para a gente ver se vocês assistiram e se entenderam bem. Mas a tia Joana vai falar isso no final. Agora eu quero falar o seguinte, um pouquinho mais sobre essa questão lá da região norte do país. A região norte, ela é formada pelo estado do Amazonas, mas também tem outros 6 estados que fazem parte da região norte. Nesses estados do Brasil, são os estados que mais têm população indígena. E vocês, acho que a maioria já leu, já estudou, lembra das aulas da professora ou do professor, em que as populações indígenas, na sua grande maioria, né, elas vivem assim isoladas, elas vivem daquilo que elas tiram da natureza, né? Elas são cuidadores da natureza. E o que acontece? Infelizmente, tem algumas pessoas que não entendem a importância desse pessoal, né, dos indígenas, viverem no cantinho deles lá, plantando o que eles comem, tirando do rio, né, pescando os peixinhos, porque eles têm muito cuidado com isso. Mas tem pessoas que querem invadir as terras, sabe por quê? Tem gente que quer invadir a terra para tirar metais preciosos, que ainda tem nessa terra, porque é uma terra que só os indígenas moraram. Então tem muita coisa preciosa lá. E tem pessoas que acham que pode invadir. Vocês vão assistir isso lá nesses filminhos que nós estamos falando para vocês. Tem outros que querem invadir, sabe para quê, gente? Para derrubar as árvores, para fazer pasto,
para criar gado e derrubam grande parte. E quem é que pode com armas de fogo? Porque você acha que os indígenas têm lá as armas deles, mas não conseguem se defender de quem está armado, né, com armas muito mais poderosas. E tem ainda aqueles que invadem, né, que são as grandes madeireiras, simplesmente para tirar madeira, para fazer móveis, casas e tudo mais, e vender, né? E a floresta vai sendo cada vez mais devastada. E neste momento da história, 2020, é assim, é a maior devastação que já houve, porque a gente tem um agravante desse vírus. Então, cada vez menos estão acontecendo as fiscalizações. E o que acontece? Estão lá madeireiros invadindo, as pessoas que estão interessadas, né, das mineradoras também invadindo, aqueles que querem criar gado. E o que acontece? Aqueles indígenas que estavam lá no seu cantinho, vivendo sem vírus nenhum da cidade, estão agora sendo pegos por esses vírus. Infelizmente, a gente já tem casos de indígenas mortos. O primeiro indígena que morreu na região norte foi um garotinho de 12 anos. Olha que coisa triste. E assim, já tem muitos outros. E se isso acontece na região, vai ser uma devastação. Porque a Tijuana já contou para vocês que lá em Manaus, que é o lugar assim, mais desenvolvido, talvez, de toda esta região, né, que é a capital de um dos estados da região norte, já não tem mais como atender. Se a pessoa quebrar o dedão do pé, ela não pode ir no hospital, porque não tem nenhum médico para atender ela, porque as pessoas estão loucamente atendendo quem tem o coronavírus. E muita gente que tem o corona não pode ser atendido porque não tem onde colocar. Então, gente, olha que coisa mais complicada que está acontecendo nesse país. Então, assim, olha quanta informação que vocês tiveram. Então, eu quero que a hora que vocês assistirem lá aos desenhos, né, aquelas animações que tem lá, que estão no site da nossa escola, vocês pensem o quanto vocês são importantes para ajudar as pessoas a entenderem o quanto a gente tem que cuidar dessa região, né? Da região norte, não só da região norte, mas a gente está falando especificamente da região norte desta vez, né? Falando bastante também do Amazonas, que é um desses estados, e falando também da capital desse estado, que é Manaus, que está, nesse momento, sofrendo muito, 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 porque as pessoas não estão levando a sério o problema que a gente está tendo nesse país, né? Que é essa invasão desse vírus, desse problema tão invisível e que a gente precisa se cuidar muito. É verdade, gente. Então, a gente pode ver, né, que é uma situação que é atual, mas o agravamento da situação do Amazonas, ela tem causas diversas, inclusive causas relacionadas às invasões, né, nas comunidades indígenas, a falta do olhar do governo federal para esse estado, né, talvez por ser um estado pouco habitado, né, então não é um estado focado na indústria, né, no comércio, como é, de repente, São Paulo, né, o centro-oeste e o sudeste. E aí a gente, às vezes, esquece desse lugar, da importância desse lugar, da riqueza desse lugar e do quanto nós deveríamos cuidar desse lugar. Então, a gente gostaria que vocês assistissem essa série de desenhos, que são desenhos sobre o Amazonas, né? E a floresta amazônica, que aí vocês trouxessem para a gente, quem puder enviar uma foto, mandar pelo número que tiver de alguém da escola, se não tiver, pede para a gente, ou mandar pelo próprio site da escola, aí vocês veem qual é a melhor forma de enviar. Mas aí a gente gostaria que os meninos fizessem um desenho, colocando o que chamou mais atenção na série de desenhos que vocês viram sobre a floresta amazônica e uma proposta de ação. O que eu poderia fazer para ajudar? O que poderia ser feito para ajudar esse estado, para ajudar essa região?
tá bom? E aí a gente aguarda de vocês que enviem pra gente algumas fotos da atividade, algo que mostre que vocês quiseram fazer, tiveram interesse. Lembrando que nada é obrigatório, mas que a gente ficaria muito, muito, muito feliz de receber as atividades de vocês e depois a gente poder expor essas atividades, sem falar que traz muita aprendizagem, muito conhecimento. E é um problema extremamente atual, mais atual ainda agora, nesse momento que a gente está vendo o sofrimento desse Estado tão importante para o nosso país. Tá bom, gente? Bom, então acho que podemos encerrar, né, Malu? Isso, acho que sim, tá? Então, é importante lembrar que, assim, o que vocês conseguirem fazer vai estar ótimo. Eu sei que todo mundo vai caprichar bastante, né? Quem quiser fazer. E depois, se vocês permitirem, a gente pode, inclusive, colocar lá no site, para que todas as pessoas possam ver o que os alunos da 407 conseguem fazer, tá? Mas isso, assim, vai ser quem quiser, quem mandar foto, ou mandar o desenho, ou mandar o texto, da forma como vocês quiserem. E falar, olha, gostaria muito que o meu desenho, que o meu trabalho fosse exposto no site da escola. Daí, quem quiser, quem permitir, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, a gente conta muito com vocês, porque todos nós temos responsabilidade com essa parte do Brasil que é tão importante, tá? Então tá, gente. Tchauzinho para vocês, uma boa semana, se cuidem. Sempre que puderem, fiquem em casa, saiam o mínimo possível e cuidem, lavem as mãos, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Guardamos as atividades. Um beijão. Beijo, pessoal. Todo mundo se cuidando. Oi, pessoal. Só voltando aqui rapidinho, porque eu queria acrescentar uma coisinha que eu acho que não ficou muito clara. Nós gostaríamos que o desenho fosse feito pelos alunos, por todos os alunos. E o textinho falando sobre a ação que vocês propõem para ajudar a Amazônia, que fosse feito principalmente pelo 4º e 5º ano, pelo 3º ano, mas quem quiser fazer pode fazer. Mas o 4º e 5º, 3º tem que fazer, viu? E a gente esqueceu de falar qual era a tarefa mais importante. No final do vídeo, no final de assistir os vídeos, vocês têm que sentar com o papai e com a mamãe ou com quem estiver em casa com vocês e contar e explicar o que vocês entenderam, tá bom? Combinado? Beijos!